Olá pessoal, tudo bem? Retomando então de onde paramos a nossa análise, do nosso conteúdo programático de processo civil para o semestre, vamos então agora comentar a respeito da chamada prova oral, a modalidade de prova produzida oralmente na presença do juiz, Com relação à prova oral, temos que mencionar que existem dois tipos, duas subespécies dessa modalidade de prova denominada prova oral, A primeira delas é a chamada prova testemunhal e a segunda é o chamado depoimento pessoal, E aí nós vamos então, a partir de agora, estudar essas duas modalidades, Começamos a falar da prova testemunhal, que trata-se então da oitiva de testemunhas, de terceiros, fora da relação jurídica processual, e depois, na sequência, falaremos do depoimento pessoal das partes, que nada mais é do que a oitiva das próprias partes em litígio, das partes então que figuram no processo, ok? Com relação à primeira modalidade de prova oral, a chamada prova testemunhal, temos que mencionar que nada mais é do que a oitiva, aquela tipo de prova, aquele meio de prova que é produzido através da inquirição, através da oitiva de pessoas físicas estranhas ao processo, E elas comparecem então em juízo a fim de prestar o seu depoimento, a fim de serem inquiridas, a respeito de fatos que sejam relevantes para o julgamento do mérito, fatos ali importantes para a análise por parte do juiz, E esse terceiro, essa pessoa alheia ao processo, ela presta então as suas declarações, que é denominado de testemunho, Então ela presta o seu testemunho a respeito dos fatos, das alegações de fato que são objeto de debate dentro do processo, Então são aqueles chamados fatos controvertidos, que são relevantes, importantes para o julgamento do mérito e o qual as testemunhas têm conhecimento direto ou indiretamente a respeito desses fatos, ok? Com relação à prova testemunhal, destacamos mais uma vez a importância de uma leitura atenta de todos os dispositivos que tratam dessa modalidade de prova, Que começa a sua previsão começa ali no artigo 442 do CPC e vai até o artigo 463 do Código, Então, destacamos aqui, a necessidade de uma leitura apurada, com calma, por parte de vocês, de todos esses dispositivos que são ali trazidos no Código de Processo Civil, ok? A prova testemunhal, muitas vezes, é considerada uma prova de menor valor, Então, ela tem esta característica, a doutrina costuma classificá-la, como uma prova de menor importância, de menor valor, dentre o conjunto de provas que podem integrar o processo, A respeito dessa questão da valoração da prova testemunhal, trago uma lição do Marcos Vinícius no material de vocês, em que ele diz que muitas vezes tem se restringido a prova testemunhal ou eventualmente tem se dado a ela menor valor que as outras provas, menor valor do que das outras provas. Diz ainda o autor que é inegável que a prova testemunhal é a que mais está sujeita a possíveis distorções, sejam distorções advindas de eventuais mentiras, sejam distorções advindas por conta de falhas de memória, ou até mesmo por conta de uma falsa percepção da realidade, Então a testemunha, ela não vem mentir em juízo, mas ela acaba tendo uma falsa percepção do modo como o fato ocorreu, Então daí que ela é considerada muitas vezes uma prova de menor valor, e que vai ser, assim como as demais provas, valorada dentro de todo o conjunto probatório que integra o meu processo, ok? Porém, pessoal, nós temos que destacar que a prova testemunhal, em muitas hipóteses, em muitos casos, ela é necessária.
Existem casos que apenas as provas testemunhais é que poderão comprovar os fatos alegados, tá? Existem fatos, na verdade, que só por meio de testemunhas poderão ser comprovados, tá? E o que fará o juiz, então, né, dentro dessa noção de importância, de valoração da prova, é justamente valorar a prova testemunhal. Tá? O juiz, ele, ao colher as provas testemunhais, ao colher os depoimentos das testemunhas, ele vai analisar todos esses depoimentos e ele vai atribuir a cada um deles o valor que eles mereçam, tá? Ele vai, na verdade, atribuir esse valor, valorar essa prova testemunhal, considerando em conjunto com todas as demais provas que se encontram presentes nos autos, tá? Então, é possível, né, que o juiz embase a sua sentença apenas na declaração de uma única testemunha. Né? Desde que essa testemunha preste um depoimento, desde que ela seja idônea, desde que ela seja insuspeita, né? E desde que ela preste o seu depoimento tendo conhecimento dos fatos e, portanto, prestando declarações verossímeis, né? Que mereçam credibilidade, que pareçam para o juiz verdadeiras, né? Então, embora possa ser considerada uma prova de menor valor, ela ainda assim é suficiente para fundamentar uma sentença, ou melhor, apenas a prova testemunhal, né, que por muitos é considerada uma prova de menor importância, de menor valor, apenas elas já seria suficiente para embasar uma sentença, para fundamentar uma sentença. Bastando apenas o depoimento de uma única testemunha, desde que ela preste, sendo idônea e insuspeita, preste um depoimento, né, que demonstre ao juiz pleno conhecimento dos fatos e demonstre ao juiz a veracidade nas suas declarações. Né? Preste um depoimento verossímil, que faz com que o juiz entenda que aquele depoimento merece credibilidade, porque ele parece verdadeiro, ele presume verdadeiro, ok? Então, essa é a primeira questão quando falamos de prova testemunhal, né? A questão da valoração dela, que embora tida por muitos como uma prova de menor valor, dada a sua possibilidade de instabilidade, né? Possibilidade de mentiras, a possibilidade de uma falsa percepção da realidade, a possibilidade da prova testemunhal, né, provir ali de uma falha de memória, né, não estar totalmente, a testemunha não ter totalmente clareza no como aquele fato ocorreu, ainda assim ela é suficiente para embasar uma sentença. Apenas um depoimento pode ser suficiente para embasar uma sentença, desde que ele demonstre ao juiz a veracidade do fato alegado, né? Desde que a testemunha preste um depoimento sendo idônea, não sendo suspeita no seu depoimento, não se enquadrando nas hipóteses de suspeição, né? E que essas declarações pareçam para o juiz verossímeis, né? Então, elas já seriam suficientes para fundamentar uma decisão judicial, ok? Quando falamos ainda de prova testemunhal, uma outra questão que é importante destacar já de início, né? A questão da admissibilidade da prova testemunhal, tá? Porque nem sempre o juiz irá admitir a prova testemunhal, tá? O que o código coloca, ele traz até restrições contra a admissibilidade dessa modalidade de prova oral, né? E o código então restringe a prova testemunhal para fatos controvertidos que sejam de conhecimento direto ou indireto da testemunha. Tá? Então, ela comparece para prestar depoimento, a prova testemunhal será admitida quando ela tiver, a testemunha, esse terceiro, ele tiver conhecimento de fatos que são controvertidos no processo. Conhecimento direto ou indireto, né, que a testemunha tenha, então, tomado a respeito dos fatos alegados. Tá? Mas é o 443 que fala... o 442 e o 443 que fala da admissibilidade da prova testemunhal, né? O 442 diz que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso, tá? Então ela será admissível nos processos
ao menos que haja uma vedação legal, né? A menos que a lei não autorize a produção de prova testemunhal, tá? E uma hipótese de que a lei já prevê, né, pessoal, a não admissão de prova testemunhal é o 443, que diz que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos, inciso 1, já provados por documento ou por confissão da parte, ou seja, um fato que já foi provado através de prova documental, né? Ou também ele dispensa a produção de provas porque já houve uma confissão da parte contrária com relação ao fato alegado, tá? Então, se o fato já não é mais controvertido porque já houve uma confissão da parte contrária, ou se o fato já está provado por meio de uma prova documental, o juiz ele vai poder negar, ele vai poder indeferir um requerimento das partes quanto à produção de prova testemunhal. Tá? Então ele vai poder indeferir a inquirição de testemunha a respeito desses fatos que já estão provados por documentos ou que foram objeto de confissão da parte contrária, ok? Segundo a hipótese que o juiz pode indeferir uma prova testemunhal, o inciso 2 do 443 diz que quando só por documento ou por exame pericial os fatos puderem ser provados, tá? Então, se é um fato que depende exclusivamente de prova documental, né, como, por exemplo, uma relação de parentesco, de filiação, né, que depende de uma prova documental, de uma certidão de nascimento da criança numa ação de alimentos, né, uma ação que discute o direito de propriedade, ela depende também de uma prova documental, que é o registro atualizado do imóvel, né, a matrícula do imóvel atualizada, né, onde constam os registros. Então, nesse caso, o juiz ele vai poder indeferir a prova testemunhal porque esse tipo de fato se prova apenas por meio de documento, tá? E poderia ser um fato que dependeria de prova técnica, tá? Em que não bastaria a oitiva da testemunha, né? Um fato que seria dependente de uma perícia técnica, de uma prova pericial, de um exame pericial. Então, nesse caso, também o juiz vai poder indeferir uma prova testemunhal quando ela depende de uma prova pericial, né? Nas ações de paternidade, quando depende lá de um exame de DNA, o juiz vai poder indeferir produção de testemunha, né? Porque nesse caso cabe uma prova técnica para que ele possa então de maneira mais segura, né, com 99,9% de segurança, o juiz possa julgar o feito, tá? Então, cabendo provas testemunhais, né, para se apurar prova documental, quando só ela pode provar o fato, ou só por meio de uma perícia, né, o juiz ele vai poder então indeferir, não admitir uma prova testemunhal, ok? Voltamos então no próximo vídeo para falar ainda de outras questões relacionadas à prova testemunhal. Até mais!